Olha, pensar que Pulp Fiction já fez 30 anos é impressionante. E o filme continua super comentado, né? Totalmente, parece que foi ontem. E a força dele na cultura pop, assim, não diminui. Exato. O que será que faz esse filme do Tarantino ser tão icônico, mesmo depois de tanto tempo? Boa pergunta. Acho que vale a pena a gente mergulhar nisso hoje. Sim, vamos fazer uma análise mais a fundo. A gente se baseou em resumos, artigos sobre o legado, sabe? Análises dos diálogos, dos personagens. E tem até um material mais acadêmico, né, sobre como ele se encaixa no neo-noir, essa coisa toda. Isso, a ideia é entender mesmo o que consagrou Pulp Fiction, como ele mexeu com as regras do cinema e por que ainda conversa tanto com a gente. Vamos lá. Bom, para começar, o que é Pulp Fiction? Basicamente, são várias histórias que se entrelaçam ali em Los Angeles. Tem os dois assassinos, o Vincent Vega e o Jules Winfield, trabalhando pro Marcellus Wallace. Isso, aí tem o boxeador, o Butch, que engana o Marcellus, tem a esposa do chefe, a Mia Wallace, A noite dela com o Vincent é tensa, né? e aquele casalzinho que tenta assaltar a lanchonete no começo e no fim. Exato. E o título Pulp, né, vem daquelas revistas Pulp baratas, sensacionalistas. Sim, e o filme meio que abraça isso. Mistura thriller, comédia de humor negro, até paródia, eu diria. Totalmente. E falando em mistura, o estilo do Tarantino aqui foi, assim, revolucionário pra época, né? Com certeza. A narrativa não linear é o mais óbvio, talvez. É um quebra-cabeça. Sim, tem o prólogo, aí vem as 3 histórias principais fora de ordem. Vincent Vega e a esposa de Marcellus Wallace, o relógio de ouro, a situação com Bonnie e o epílogo fechando o ciclo lá da lanchonete. E não é só pra ser diferente, né? Isso te força a montar a história na cabeça. Exatamente, você participa mais e isso influenciou muita gente depois. Muitos filmes tentaram fazer algo parecido. E os diálogos? Aquilo é uma marca registrada. Os diálogos são um caso à parte, longos, cheios de referência pop. Às vezes sobre nada, né? Tipo o Royale com queijo. Pois é, mas é ali que você conhece os personagens, que a tensão cresce do nada e o humor negro tá sempre lá. E cada um fala de um jeito, né? O Jules é quase um filósofo. Super eloquente. Já o Vincent é mais casual, né? Mais largado. Sim. É interessante que algumas fontes comentam que, na época, nem todo mundo achou isso genial de cara, sabe? Teve gente que estranhou essa coisa falada, fragmentada. É verdade. Nem sempre foi unanimidade logo de cara. E essa coisa do diálogo se liga muito com a violência, né? Que também é super estilizada. Ah, sim. É gráfica, mas tem uma estética, quase uma coreografia. Isso. E o contraste com o humor ou com a banalidade, tipo a morte do Marvin no carro. É chocante e cômico ao mesmo tempo. Total. E a música? Não dá pra não falar da trilha. Fundamental. É quase um personagem. Aquela mistura de surf rock, soul, Miserlot na abertura já te joga pra dentro do filme. A música não só acompanha, ela dita o ritmo, comenta a cena. E os personagens que vivem tudo isso são inesquecíveis. O Jules, do Samuel L. Jackson. E o Connie, o assassino filósofo que passa por uma transformação, né? Aquela epifania. E aquele monólogo famoso dele, Ezequiel 25:17. Uma coisa interessante que a gente viu nas fontes é que aquilo não é só da Bíblia. Não mesmo, é uma mistura, né? Pega um trecho bíblico e junta com uma fala de um filme B de luta, o Karate Kid. Olha que doido! Isso mostra bem como Tarantino constrói as coisas, misturando tudo. Totalmente. Aí tem o Vincent Vega, né? O Travolta voltando com tudo nesse papel. Ele é mais cínico, talvez. O contraponto do Jules. Sim. E a Mia Wallace, Uma Thurman. Enigmática, né? Charmosa, mas perigosa. O visual dela virou febre, o cabelo, a camisa. E a cena da dança? Pura homenagem a Fellini, Godard. Clássica. E o Butch, de Bruce Willis. O boxeador com aquele código de honra meio torto. A história dele é intensa. A fuga, a lealdade com a Fabienne e toda a saga para recuperar o relógio de ouro do pai. Nossa, a história do relógio, bem Pulp mesmo. E que temas a gente pode tirar dessa salada toda? Olha, acho que redenção aparece forte, né? Principalmente com o Jules. Lealdade também, mesmo entre criminosos. O acaso, a sorte. A violência, claro. Ela tá ali, é parte do mundo deles. E o bem e o mal ficam meio... Relativos, né? O próprio Jules fala que talvez ele seja a tirania dos homens maus, mas ele quer tentar ser o pastor. Exato. E a maleta?
Aquele mistério que nunca se resolve. A maleta. É um símbolo poderoso do desejo, né? Funciona como um MacGuffin perfeito. Todo mundo quer, move a história, mas o que tem dentro não importa pro filme. E o filme conversa muito com outros filmes, né? Cheio de piscadelas. Sim, isso é a intertextualidade. Tem referência à Psicose, a Amargo Pesadelo. É um prato cheio para quem gosta de cinema. Uma análise mais crítica que a gente leu aponta que as relações no filme, tipo Marcellus e Mia ou Butch e Fabienne, são meio disfuncionais. Baseadas em jogos de poder, às vezes até num certo fetiche. E tem também o uso de coisas mais escatológicas, digamos. Os banheiros onipresentes, a história do relógio que passou por lugares inusitados. Exato. Alguns veem isso como uma forma de transgressão, mesmo de quebrar tabus sociais e do próprio cinema. Isso tudo amarra bem com a ideia do Neo Noir, né? Totalmente. O neo-noir é elementos do noir clássico, a cidade sombria, o crime, pessimismo, mas atualiza para um contexto mais moderno pós-anos 60. E o Tarantino faz isso de um jeito muito próprio. Sim, ele usa a estética, a psicologia dos personagens do noir, mas subverte com humor negro, com esses diálogos, a estrutura quebrada. É noir, mas é Tarantino. E o impacto disso tudo foi... Gigantesco. Foi... Além das frases que todo mundo cita, Say What Again, o corte de cabelo da Mia, as músicas que voltaram a tocar. Ele mudou o jogo pro cinema independente, né? Com certeza, ganhar a Palma de Ouro em Cannes, Oscar de roteiro e fazer sucesso de bilheteria mostrou que dava para ser ousado, autoral e ainda assim popular. Abriu muitas portas. Então, para resumir a força dele... Acho que é essa mistura. Narrativa que desafia, personagens que pulsam vida por causa dos diálogos, a forma como ele mistura gêneros sem medo e, claro, o impacto cultural que não passa. Ele realmente mostrou outras possibilidades para o cinema. E fica a pergunta no final, né? Será que Pulp Fiction, mesmo com toda essa violência estilizada, essa irreverência toda, será que ele nos faz pensar sobre moral, sobre acaso, sobre buscar algum sentido? Talvez pela jornada do Jules? É uma boa reflexão para levar. Mesmo no caos, talvez tenha algo ali sobre a condição humana, né?